Bom, vamos falar um pouco sobre os conflitos no século XXI, só para a gente poder entender. E uma segunda parte da aula vai estar dividida aí por um leque, né? Vai aparecer um símbolozinho aí e vai dividir essas duas partes aí. Vamos falar um pouco sobre o marco dos conflitos no século XXI, tá ok? Então a gente tem a Guerra Fria e o final da Segunda Guerra, efetivamente como um grande marco na história humana, tá? Nos evoluiu demais na questão tecnológica a Segunda Guerra, tá? Depois da Segunda Guerra, eu tenho a Guerra Fria acontecendo, mas o marco desse novo tempo se dá, ou melhor, do início desse século, né? Aí nós não estamos falando do século passado. Um grande marco no início desse século é o que aconteceu no caso do 11 de setembro de 2021. Nós tivemos 4 aviões sequestrados, né? Um deles vai cair sobre a cidade da Pensilvânia, um deles vai em direção ao Capitólio ou à Casa Branca, e um deles é lançado contra o Pentágono, só que não houve sucesso, né, gente, nessas questões, e um deles atinge as Torres Gêmeas em Nova York, símbolo do capitalismo mundial. Por que é símbolo do capitalismo mundial? Muita gente fala assim, mas era só 2 prédios. Não, eram 2 prédios com representação dos grandes negócios no mundo inteiro, e esses 2 prédios existiam pessoas do mundo inteiro trabalhando em prol de bolsa de valores, grandes indústrias, etc., tudo dentro de um único prédio. E ele representava o grande país, a grande hegemonia dos Estados Unidos. A Al-Qaeda, ela vai assumir isso como um grupo terrorista. Então, com isso, lança-se a ideia do grande eixo do mal, tá? Ou seja, os vermes do mundo que acabam efetivamente com o mundo. Isso acontece como? O 11 de setembro coloca um novo sistema de segurança nacional, seja ele pela segurança militar ou pela segurança civil. O que acontece? Os Estados Unidos têm uma rebarba acontecendo aí, tem um disparate acontecendo quando essas torres gêmeas caem. Então ela desestrutura a força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que diziam que nós somos o grande país do mundo, o país mais seguro para se viver do mundo, ninguém é contra os Estados Unidos, de repente se vê atacado, se vê destruído por, podemos dizer, naquele momento, um único cara. Lógico que os Estados Unidos não vão deixar que isso aconteça de forma limpa e dizer, não foi só esse cara, teve outros caras envolvidos nisso, teve outras organizações, e agora nossa grande intenção no mundo é realmente desbancar essas organizações, tá? Só que esse atentado foi assumido por esse barbudo que está aí na foto, Osama Bin Laden. Ele era um grande líder terrorista e há algumas questões que a gente não tem muita referência do que aconteceu. Os Estados Unidos defendeu que o Osama Bin Laden tinha sido visto pouquíssimas vezes, ele nunca foi um cara que aparentou, era um grande líder, um dos maiores milionários do mundo, né? Um terrorista sumido, e foi dado o prêmio à cabeça dele. Até hoje não se tem uma referência. Os Estados Unidos diz que pegou ele, diz que enrolou ele no tecido e jogou ele no mar. Tá ok? E aí por que ele não foi para o julgamento internacional? Por que ele não teve esse julgamento internacional na Organização das Nações Unidas, ou seja qual for? Por que esse julgamento à morte dele, já que ele foi dado à morte, não foi algo bem filmado, bem dito, bem demonstrado? Nós vamos ver que isso aconteceu com outros ditadores também. Mas o grande protocolo dos Estados Unidos, devido a esse ataque ao 11 de setembro,
foi a chamada doutrina Bush, tá? De George Bush, que era o presidente. A gente não tem lá o plano Marshall aqui, a gente tem uma doutrina de Bush. Essa doutrina foi criada pelo então presidente George Bush e tem como foco criar um novo inimigo comum. Como é importante a gente pensar que esse é um novo inimigo. Por quê? Porque os europeus já foram os grandes inimigos dos Estados Unidos, os soviéticos já foram os grandes inimigos dos Estados Unidos, os nazistas já foram grandes inimigos dos Estados Unidos, os países das comunas, os comunismos, os socialismos já foram defendidos como os grandes inimigos dos Estados Unidos, e apesar de ser o grupo de países contrário à paz mundial. E agora, desculpa aqui, e agora ele quer passar a ser o grande país da paz mundial. Tá, ok? E vai defender que esses grupos terroristas, esses grupos islâmicos, então o Islã passa a ser o novo grande inimigo e os grupos alinhados a esse islamismo passam a ser o grande inimigo e são contra a paz mundial. E de repente os Estados Unidos, que é o país que colocou o militarismo na América Latina, que é o país que entrou em guerra e que viveu em guerra uma vida inteira, passa a ser o grande país que vai promover a paz mundial. Existe um sistema meio contraditório nessa história, não é não? Existe essa, não, agora eu sou um bom mocinho, eu me converti, eu virei um bom moço, que não sei o que, tal. Que história é essa, né? Bom, Estados Unidos, então, montam um sistema chamado a Grande Guerra do Terror, né? Ela vai contra Irã, Afeganistão, Líbia, Coreia do Norte, além de outros grupos terroristas chamados de terroristas minoritários, que geram impactos e problemas à segurança dos Estados Unidos e seus aliados. Se o olhar dos Estados Unidos fosse somente contra os terroristas, é importante a gente dizer que nem todos os terroristas são islâmicos. Nem todos os terroristas estão ligados à religião. As Farc, por exemplo, ela não está ligada a nenhuma religião, mas é considerado um grupo terrorista. Nós temos grupos terroristas na África que são grupos cristãos, né? Amai o próximo como a ti mesmo, pega na arma, mata o cara. Lembrei de outra coisa. Mas, como medida de prevenção e precaução, então, esse governo define medidas de ataques. Ou seja, o pensamento é que o melhor para se defender é atacar. É uma demonstração, na verdade, de grande poder, uma demonstração de poder bélico. É um sistema de retaliação através do medo, tá ok? É bloquear as pessoas através do medo. Não mexe comigo, que eu estou armado. Não mexe comigo, que eu sou do mal, né? Que eu sou do bem, até que vocês me enfrentem. Entrou na minha casa, eu atiro para matar. Seu alvo principal, então, passa a ser o Talibã, que acaba sendo destruído, gerando um novo governo nesse Afeganistão. Tá, ok? Aí a gente vê, de 2001, como é que as tropas entraram no Afeganistão, né? Então, em 2001, eu tinha 12 soldados, né? Em 2002, 49, 2003, 48, 2004, 52, então eu começo a manter. Em 2005 eu tenho uma elevação, 2007, 2008 eu tenho outra elevação aí, eu triplico o número de soldados em 2008, triplico em 2009, e aqui demonstra, na verdade, a grande retaliação dos islâmicos em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a invadir efetivamente a terra islâmica e esse povo não tem linguagem verbal, não se entra numa discussão, eles estão adaptados à guerra de forma milenar. Em 2010, lembra que nós não estamos falando em 2011, em 2010
eu saio daqui em 10 anos de 12 para 498. Tá ok? Deslocamento militar no militar norte-americano. Olha lá, para 498. E aí em 2011 eu já tenho 415. Tá? Em 2010, olha só, eu tenho aqui 12 mortos e eu tenho aqui 300 vezes mais, 300% a mais, 300%? Não, 3.000%, é isso, gente? Estou ruim na matemática hoje, né? Pelo menos 30 vezes mais. Melhorou, se não dá na matemática de um jeito, põe no outro. Pelo menos 30 vezes mais somente de soldados mortos. Tá ok? Tropas estimadas cerca de 2.500 soldados em 15 de janeiro de 2021. Lembrando que nós tivemos de novo uma redução aí. Tá? Bom, como eu já atingi o Afeganistão, o Iraque então era dominado por Saddam Hussein. É uma outra morte extremamente estranha, porque não tem uma foto da morte dele, não tem uma foto da execução, tem uma filmagem muito mal feita dele dizendo que foi enforcado, mas nem aparenta ser realmente ele. No mesmo sistema da guerra do terror, os Estados Unidos declaram efetivamente uma guerra ao Iraque, tiram o poder do seu ditador Hussein, posteriormente assassinado, como fizeram com Bin Laden. Tudo isso, gente, Bin Laden para cá, em menos de um ano. Guerra da Líbia, mesmo sistema. Os ataques à Líbia, como a gente disse lá anteriormente, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho, vamos lá. Olha aí, ó. Irã, Afeganistão, Líbia e Coreia do Norte. Então vamos lá, nosso ataque à Líbia, ó. Muammar Gaddafi, gerando na Líbia os principais ocidentalizados. Ataques à Líbia, então, vão destituir a Muammar Gaddafi do seu império que existe. Apesar de parecer que essa era uma guerra de defesa, com princípios preservacionistas, com princípio de prevenção e precaução, a gente precisa de entender que cada região possui uma característica muito interessante, a grandíssima economia dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos trazer o Afeganistão aí. Grandes reservas de gás natural, especialmente no norte do Afeganistão. Era uma área rica em petróleo, assim como a Líbia e como o Iraque. Ora, então a guerra é ao terror ou a guerra é um interesse econômico? Pensa aí e responde. Tá? E aí eu tenho o grupo Jihad. O grupo Jihad, após o grande conflito, é claro que a retaliação acontece. Vai acontecer um grupo de Jihad, os jihadistas, formado por grupos de terroristas que vieram de uma herança dessa Al-Qaeda que derrubou as Torres Gêmeas lá, ou dita que derrubou as Torres Gêmeas. Por que dita que derrubou as Torres Gêmeas? Então, Alexandre, você está me dizendo que os Estados Unidos mentiu que foi a Al-Qaeda? Não. Eu estou dizendo que grandes grupos terroristas assumem, mesmo que eles não tenham feito. Você está doido? Então você está falando comigo que o cara vai assumir o erro dele? Não. Ele vai assumir o poder dele. Se ele define que ele jogou as Torres Gêmeas no chão, ele está dizendo, não mexe comigo que eu sou muito pior do que você imagina. Nota aí, gente, a grande diferença. Se ele assume aquilo dali, ele está dizendo que ele é uma ameaça armada e bélica e que eles são loucos suficientes para poder lidar com o grande poder do mundo, que é os Estados Unidos. Um dos principais jihadistas do mundo foi denominado o Estado Islâmico. E aí você vê que a galera é super legal mesmo, né? Uma coisa interessante nessa foto que pouca gente olha aí é que o primeiro soldado da esquerda para a direita aí, ó, ele está faltando uma parte das pernas e continua da mesma forma.
lutando. Tá ok? Como o próprio nome diz, jihad significa esforço. E aí a pergunta fica, mas que esforço é esse, né? Bom, a Guerra Santa Muçulmana luta de forma armada contra os infiéis inimigos do Islã. Então vamos lá entender um pouco sobre isso. Eles acreditam, vou até colocar um vídeo para vocês, ele está separado aqui. Deixa eu ver se dá para, se der tempo que eu mostro ele. Eu acho que é legal a gente demonstrar aí, já que eu estou gravando tela. Não sei como é que está a minha internet aqui, mas dá para a gente mostrar. Mas eu vou colocar o link de qualquer forma para vocês. Tá? Então, o que é importante eu entender aqui? Que existe um dever religioso do muçulmano. O muçulmano vai considerar o seguinte, que Deus cuspiu no barro, formou o homem, e esse homem aí veio Adão e Eva. Eles consideram vários livros santos, né, tendo o seu livro primário aí, o Alcorão, tá? Mas eles consideram a Torá como um livro santo e etc. Não vou entrar nesses detalhes não. Mas eles consideram basicamente o seguinte, para você ser, existe uma diferença entre os humanos? O cristianismo também acredita isso, tá, gente? Essa história do cristianismo dizer que todos somos filhos de Deus, como muita gente diz aí, está errado. A cultura cristocêntrica, né, a questão religiosa do cristianismo, assumir o cristianismo, é dizer que você é criatura de Deus a partir do momento que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é enxertado na árvore da vida. O que significa isso? Significa que Deus veio para o povo israelita é um povo filho de Deus, mas que a partir do momento em que esse povo nega a Deus, Deus parte a cortina que existe entre ele e o homem, e ele dá espaço a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê deixe de ser apenas criatura para se tornar filho, ser enxertado na árvore da vida, que é a árvore de Deus. Vamos colocar assim, tá ok? Deixa enxertado por quê? Porque quem era fruto da árvore da vida eram os judeus, e a partir desse momento ele é enxertado. Então, antes disso, você é criatura, e depois disso, você é filho de Deus. Mas o cristianismo prega amor e amar ao próximo como a si mesmo, mesmo que esse não seja apenas criatura. Então, o cristianismo ensina o amor aos animais, ensina amor à natureza, ensina amor ao homem como a ti mesmo. Então, como eu poderia matar o outro amor? No islamismo, esse significado é diferente. No islamismo, a partir do momento em que você declara Allah como seu único e suficiente Deus, um único Deus, ele vai determinar que você passa a ser filho de Allah. Anterior a isso, você não era filho. Anterior a isso, você era criatura. E todo aquele que é criatura, ele não tem alma, ou seja, ele não é filho de Deus. Ou seja, matar uma vaca, um bezerro, uma formiga e um homem que não é filho é a mesma coisa. A vaca é filha de Deus? Não, é criatura. A mosca é filha de Deus? Não, é criatura. Um cordeiro é filho de Deus? Não, é criatura. Eu mato e como? Mato. Eu mato um mosquito para comer? Não, mas eu mato. Mato uma formiga para comer? Não, mas eu mato. Você poderia dizer para mim assim, matar para comer não é pecado, mas matar se não for para comer é pecado. Não, não é. Né? Daí demonstrando, né? Porque o tamanho do bicho é diferente, né? Você pegou um vírus, tomou aí um remédio para matar o vírus, não é incoerente. Grosseiro isso, né? Mas é fato. Então, matar um homem que é apenas criatura, não há erro nenhum, porque ele não é filho. Ele vai ser pecado, vai ser um erro, a partir do momento em que ele se torna filho. Tá ok?
Por isso que matar um estadunidense, matar alguém que não há problema nenhum quanto a isso. Tá ok? Então, há uma guerra santa muçulmana, uma luta armada contra os infiéis e inimigos do Islã, aquele que é infiel, fiel, filho de Deus, infiel, criatura de Deus. Quem é criatura é inimigo de Deus. Isso por quê? Porque ele não aceitou a Deus como seu único Deus. Isso porque o dever religioso do muçulmano, então, é defender a Deus e defender o Islã, como se Deus precisasse de advogado, né? Através de uma luta. Então, pode ser cumprido doutrinamente falando em 4 formas: pelo coração, purificando, espiritualmente na luta contra o diabo, pela língua e pelas mãos, difundindo a palavra e o comportamento que defendem o que é bom, corrijam o errado, ou pela espada, praticando a guerra física. E aí, o poder do fogo é considerado como espada aqui. Boa? Tranquilo? As denominações islâmicas, apesar da existência dos dalauitas, que são consideradas uma terceira denominação, a grande divisão do mundo muçulmano se dá basicamente em sunitas e xiitas. E não vai fazer aquela piadinha escrota, Alexandre, dizendo que xiita é a macaca do Tarzan. Bom, fiz. Ridículo, né? Então, a grande divisão no mundo muçulmano está entre sunitas e xiitas. Hoje ela está particularmente em evidência por causa das tensões entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita e o Irã. A diferença entre os dois ramos do Islã, um lembrete claro dessas complexas relações entre os dois principais inimigos do Oriente Médio. Ambos os países estão envolvidos em uma luta feroz de domínio regional. Essa disputa de décadas é agravada por uma diferença religiosa. Tá ok? Então, cada um deles vai seguir um ramo. O Irã é majoritariamente xiita, ou seja, maioritariamente xiita, enquanto a Arábia Saudita tem os sunitas como principal vertente, tá ok? Ou seja, eu tenho aí o Irã como xiita, que são os mais radicais, e tenho a Arábia como os sauditas, que são menos radicais, tá? Então, essa divisão vai acontecer a partir de 1632, com a morte do profeta Maomé. Os islamitas também são chamados de muçulmanos e também são chamados de maometanos, que resulta em uma luta pelo direito de liderar os muçulmanos. Então, de certa maneira, essa disputa vai continuar de 632 até os dias atuais, tá? Essas duas vertentes, xiitas e sunitas, elas vão coexistir durante todo esse período, apesar de ter um compartilhamento das suas crenças e práticas. Os sunitas e os xiitas mantêm diferenças importantes na questão da sua doutrina, rituais, leis teológicas e organizações. Para ficar nítido isso, católicos são cristãos, evangélicos são cristãos, mas há diferenças gritantes entre esses dois cristãos, tá? Então há diferenças gritantes entre as suas teologias, os seus rituais, as suas leis e as suas formas de se organizar, tá ok? Os jihadistas são a parte radical dos sunitas, tá? Está escrito aí sunistas, mas é sunitas, e se mostram bastante violentos. São, então, esses sunitas que bancam a parte mais violenta de forma religiosa, para que as leis de Alá sejam cumpridas. Por isso que vem lá o Alá é maior, tá? Então, quem são os sunitas? Os sunitas são a maioria entre os muçulmanos, não são xiitas, apesar dos xiitas serem radicais também. Cerca de 80%, 86% a 90%
dessa toda região de conflito aí entre sunitas e xiitas, cerca de 90% são sunitas, e eles adeptos se consideram o ramo mais tradicional e mais ortodoxo do Islã. De fato, o nome sunita vem da expressão al-Sunnah, o povo das tradições. Nesse caso, a tradição se refere às práticas derivadas do profeta Maomé, ou seja, eles não entram em formas contemporâneas, eles são extremamente tradicionais. Assim, os sunitas veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas particularmente a Maomé, que é considerado o último profeta, que é considerado o grande profeta. Já os líderes muçulmanos, subsequentemente, são vistos efetivamente como figuras temporárias. Tá, ok? Em contraste, os xiitas, os professores sunitas, professam sunitas e líderes religiosos, têm historicamente ligações com estados e governos. Então, a tradição sunita, que tem por maior expressão na Arábia Saudita, também depende de um sistema jurídico islâmico claramente codificado, além de pertencer a uma das 4 escolas de direito. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que, apesar dos sunitas serem a maioria, os xiitas estão intimamente ligados ao poder da região, ao governo dessa região, e por isso elas vão aparecer com tanto radicalismo. Aí eu tenho os sunitas, são os clérigos, muitos clérigos xiitas participam de manifestações no Irã e no Iraque após a morte do general Soleimani. Quem são os xiitas? Os xiitas começaram como uma facção política, literalmente Shat Ali, ou parte de Ali. O Ali em questão era genro do profeta Maomé, e os xiitas reivindicam o direito dele e os seus descendentes de liderar os muçulmanos, ou seja, uma herança religiosa. Ali foi morto como resultado de intrigas, violências e guerras civis que marcaram o seu califado, tá? Ou seja, ele era um calife. Ele tinha 2 filhos, Hassan e Hussein. No entanto, foi negado a eles o direito que muitos consideram legítimo de suceder Ali. Acredite-se que Hassan foi envenenado por Muyajá, e o primeiro califa. Isto é o líder dos muçulmanos da dinastia Omeada. Já o seu irmão Hussein morreu em campo de batalha, junto com os vários membros da família. Esses eventos estão por trás de um conceito xiita de martírio e rituais de luto. De fato, a fé xiita também é caracterizada por elementos messiânicos. Os religiosos dessa vertente, gente, vão ter uma hierarquia e um clérigo que praticam a interpretação aberta e constante dos textos islâmicos. Aberta, ou seja, é mais expansiva. Estima-se que atualmente existam cerca de 120 a 170 milhões de fiéis xiitas. Aproximadamente 1/10 de todos os muçulmanos. Como a gente já viu lá, 90% são sunitas. Eles são a maioria da população no Irã, Iraque, no Bahrein, no Azerbaijão e, segundo algumas estimativas, também do Iêmen. Tá? Mas também existem comunidades xiitas importantes no Afeganistão, na Índia, no Kuwait, na Líbia, no Paquistão, no Catar, na Síria, na Turquia, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos. Ok? Eu troquei as fotos aí, né, gente? Então, essas fotos aqui são dos sunitas. Os xiitas geralmente estão entre as parcelas mais pobres da sociedade. Tranquilo aí? Nós vamos parar por aqui, né? Vou deixar esse slide aí para vocês, para que vocês tenham acesso a toda a aula. Ok? Valeu demais, pessoal. Boa, até a próxima aula.